Quando voltei para casa, conta a história de Mariana, que retorna à cidade onde jurou nunca mais pisar após 15 anos. Ela é confrontada por memórias dolorosas e um muro de ressentimentos ao cuidar de sua mãe, Célia, que se recupera de uma cirurgia delicada. No entanto, o que parecia ser uma obrigação transforma-se em uma jornada de autodescoberta, onde segredos do passado vêm à tona, revelando sacrifícios ocultos e ressignificando o amor entre mãe e filha. Mas nem tudo é como parece. Uma revelação inesperada abalará a visão que Mariana tem de sua própria história, mudando para sempre sua perspectiva. O carro de Mariana deslizava lentamente pela estrada que levava à sua cidade natal. Cada curva parecia puxá-la de volta para memórias que ela havia trancado no fundo da mente. 15 anos haviam passado desde a última vez que estivera ali, mas as ruas estreitas, as árvores sombreadas e até o cheiro familiar do ar não haviam mudado. Quando avistou a antiga casa de sua infância, o coração disparou. As janelas estavam empoeiradas, o jardim abandonado e, ainda assim, o lugar parecia vibrar com a energia das histórias que ela tentou esquecer. O retorno era uma obrigação, mas o que encontraria ali estava além de qualquer expectativa. A porta da frente rangeu ao ser aberta, revelando o interior escuro e mofado da casa. Célia, sua mãe, estava sentada na poltrona desgastada, com um olhar que mesclava surpresa e resignação. "Você chegou", disse ela com a voz cansada. Mariana apenas assentiu, evitando o olhar da mãe. O silêncio pairava como um terceiro personagem na sala, pesado e desconfortável. A enfermeira, que cuidava de Célia durante sua recuperação, observava a cena de longe, como se soubesse que o reencontro seria tenso. Mariana não sabia como iniciar a conversa. Célia, por sua vez, parecia exausta demais para tentar. Depois de guardar suas malas no antigo quarto, Mariana começou a explorar a casa. Cada cômodo parecia congelado no tempo, repleto de objetos que evocavam lembranças da infância. Na cozinha, o cheiro de ervas medicinais ainda impregnava o ar, trazendo de volta imagens de noites em que sua mãe cuidava dela com chás caseiros. Mas essas lembranças doces eram rapidamente substituídas por outras mais amargas. Brigas acaloradas, portas batendo e a sensação de estar constantemente julgada. Ao abrir uma gaveta na sala, encontrou um pequeno relicário dourado. Dentro, uma foto dela e de sua mãe sorrindo no parque. Uma pontada de nostalgia atravessou seu peito, mas ela fechou o relicário rapidamente. Naquela noite, enquanto a chuva batia suavemente nas janelas, Mariana decidiu enfrentar o silêncio. Sentou-se no sofá em frente a Célia, que lia distraidamente uma revista velha. "Como você está, mãe?", perguntou sem realmente esperar uma resposta profunda. "Estou viva, o que já é alguma coisa", respondeu Célia com um tom irônico. Mariana franziu o senho, irritada, mas decidiu não alimentar a tensão. "Eu só quero ajudar", disse ela, com um tom mais suave. Célia a encarou por um momento, como se estivesse tentando decifrar as intenções da filha. "Se quer ajudar, fique, só isso." Foi o máximo que Célia ofereceu naquela noite. No dia seguinte, movida por uma curiosidade inexplicável, Mariana subiu ao sótão. O espaço estava abarrotado de caixas, móveis antigos e roupas que cheiravam a mofo. Em uma das caixas encontrou um diário de capa azul, com páginas amareladas pelo tempo. As primeiras entradas eram simples, descrevendo o dia a dia de Célia. Mas conforme folheava, as palavras se tornavam mais introspectivas. "Hoje tive que escolher entre pagar a conta de luz ou comprar comida. Escolhi a comida porque a Mariana precisa comer." Mariana parou de ler, sentindo um nó na garganta. Era a primeira vez que vislumbrava a mãe sob outra luz, como alguém que lutou em silêncio. Ainda no sótão, Mariana ouviu o som do telefone tocar no andar de baixo. Ao atender, ouviu a voz de Raul, um amigo de infância que ela não via há anos. "Ouvi dizer que você voltou", disse ele, com um tom misto de surpresa e cautela. A conversa foi breve, mas despertou em Mariana uma série de emoções conflitantes. Raul sempre foi uma lembrança do que ela deixou para trás, incluindo o lado bom de sua infância. O telefonema terminou com um convite. "Se quiser conversar, sabe onde me encontrar."
Mariana desligou, sem saber se teria coragem de aceitar. Antes de dormir, Mariana voltou ao sótão para guardar o diário. Mas algo chamou sua atenção. Uma caixa com envelopes selados, todos endereçados ao pai. Pegou um deles e começou a ler. A letra de Célia era firme, mas as palavras revelavam uma vulnerabilidade que Mariana nunca associaria à mãe. Eu sei que você não vai responder, mas precisava escrever. Mariana pergunta por você todos os dias. O que devo dizer que você nos deixou porque não nos amava? A leitura foi interrompida pelas lágrimas que turvaram sua visão. Mariana fechou a caixa, sentindo o peso de um passado que agora parecia mais denso e complexo. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café juntas, Mariana decidiu confrontar Célia sobre as cartas. Por que você nunca me contou sobre elas? Perguntou segurando um dos envelopes. Célia olhou para a carta e depois para Mariana, com um olhar que era ao mesmo tempo cansado e desafiador. Porque não ia mudar nada. Ele foi embora e isso é tudo o que importa. Mariana sentiu a raiva subir, mas conteve-se. Talvez eu tenha o direito de saber, mãe. Talvez eu precise entender. Célia apenas balançou a cabeça, encerrando a conversa. Mariana saiu da mesa sentindo-se frustrada, mas determinada a descobrir mais. Decidindo escapar da tensão da casa, Mariana foi até a praça da cidade, onde costumava brincar quando era criança. Sentada em um banco, observou as crianças correndo e rindo, sentindo uma nostalgia dolorosa. Foi então que viu Raul se aproximar, com o mesmo sorriso despreocupado de anos atrás. Pensei que você nunca mais fosse voltar, disse ele, sentando-se ao seu lado. A conversa que se seguiu foi leve, mas cheia de subtexto. Raul parecia entender que Mariana carregava um peso, mas não pressionou. Quando se despediram, ela sentiu um alívio momentâneo, como se tivesse encontrado um pequeno pedaço de si mesma. Naquela noite, uma tempestade desabou sobre a cidade. Mariana, deitada na cama, observava os relâmpagos iluminarem o quarto escuro. Sua mente estava inquieta, cheia de perguntas sem resposta. Por que sua mãe nunca falou sobre as cartas? O que mais Célia estava escondendo? O som da chuva trouxe de volta uma memória de infância. Uma noite em que chorou sozinha no quarto, enquanto ouvia os pais discutindo na sala. Aquela lembrança, que parecia tão distante, agora fazia parte de um quebra-cabeça maior que Mariana estava apenas começando a montar. No meio da madrugada, Mariana pegou o relicário que havia encontrado no primeiro dia e abriu novamente. A foto de Célia e Mariana no parque parecia brilhar sob a luz fraca do abajur. Atrás da foto havia uma pequena inscrição que ela não notara antes. Meu amor por você é minha força. Mariana sentiu um aperto no peito, percebendo que, apesar de todos os conflitos e silêncios, o amor de sua mãe sempre esteve ali, mesmo que escondido. Quando o amanhecer chegou, Mariana tomou uma decisão. Ficaria, não apenas para cuidar de Célia, mas para desvendar os segredos que as separaram por tanto tempo. Ela sabia que o caminho seria doloroso, mas algo dentro dela dizia que essa jornada era necessária. Ao descer para o café da manhã, encontrou Célia já acordada, com uma expressão mais suave do que o normal. Vamos começar de novo? Perguntou Mariana. Célia sorriu levemente. Era um começo. Os dias na casa começaram a adquirir uma rotina peculiar. Enquanto cuidava de Célia, Mariana se dedicava a explorar os cantos esquecidos do lar. Em uma tarde chuvosa, voltou ao sótão onde encontrou um pequeno baú trancado. Após algum esforço, conseguiu abri-lo e encontrou dentro uma série de objetos que pertenciam ao pai. Um relógio de bolso, fotografias antigas e um caderno de anotações. Cada página do caderno parecia um mergulho em um mundo desconhecido. Nele, havia menções frequentes a uma mulher chamada Beatriz, alguém que Mariana nunca ouvira mencionar antes. Folheando o caderno, Mariana encontrou uma frase que a intrigou. Beatriz salvou mais do que Célia imagina. As palavras eram enigmáticas e despertaram nela uma mistura de curiosidade e ansiedade. Quando desceu com o caderno, confrontou a mãe. Quem é Beatriz? A reação de Célia foi imediata. Seus olhos se estreitaram e o silêncio se tornou pesado. Ela é parte do passado. Nada que você precise saber, respondeu com frieza.
Mariana insistiu, mas Célia, irritada, cortou o assunto abruptamente. Mariana sabia que havia algo importante nessa história e decidiu que não pararia até descobrir a verdade. No dia seguinte, buscando respostas, Mariana decidiu conversar com Dona Irene, a vizinha que parecia conhecer cada detalhe da vida de Célia. Quando mencionou o nome Beatriz, a expressão da mulher mudou. Ah, Beatriz, ela foi muito importante para sua mãe em tempos difíceis. Sempre esteve por perto quando Célia precisou. Mas há coisas que só sua mãe pode explicar, disse Irene, com um tom que parecia esconder mais do que revelava. Mariana agradeceu, mas saiu com a certeza de que Beatriz era uma peça fundamental no quebra-cabeça da vida de Célia. De volta à casa, Mariana decidiu revisitar as cartas do pai. Abriu uma delas que nunca havia lido antes e as palavras a surpreenderam. Célia, espero que você saiba que fiz o que fiz por Mariana. Beatriz foi uma escolha difícil, mas necessária. A menção à mulher novamente fez o coração de Mariana acelerar. Era como se todos os caminhos levassem a essa figura misteriosa, mas ninguém quisesse falar sobre ela. Mariana começou a se perguntar se Beatriz havia sido uma aliada ou uma inimiga para sua mãe. Enquanto organizava algumas caixas no armário da sala, Mariana encontrou outro relicário, menor que o anterior. Dentro dele, havia uma foto de Célia e Beatriz, abraçadas. Atrás da foto, uma inscrição dizia: "Por tudo o que fizemos juntas." Mariana não sabia como interpretar aquilo. Por que sua mãe guardaria algo assim, mas nunca falaria sobre essa pessoa? Com o relicário em mãos, ela foi até a sala, onde Célia estava cochilando na poltrona. Colocou o objeto na mesa ao lado e esperou. Quando Célia acordou e viu a foto, sua expressão foi de dor misturada com saudade. "Você não vai desistir, não é?" perguntou Célia, com um tom resignado. Mariana balançou a cabeça determinada. Célia suspirou profundamente antes de começar. "Beatriz foi minha amiga quando mais precisei. Ela ajudou a salvar essa casa, a colocar comida na mesa. Mas também cobrou um preço alto por isso." Mariana, confusa, pediu que explicasse melhor, mas Célia apenas balançou a cabeça, como se as palavras fossem difíceis demais de serem ditas. "Algumas coisas são melhor deixadas no passado, Mariana. Acredite em mim." Mas para Mariana essa não era uma opção. Em uma tentativa de organizar os próprios pensamentos, Mariana decidiu visitar Raul novamente. Encontraram-se na pracinha, como da última vez, mas desta vez a conversa foi mais profunda. Quando mencionou Beatriz, Raul pareceu hesitar antes de responder. "Eu me lembro dela. Ela era próxima da sua mãe, sempre ajudando em tudo. Mas tinha algo nela, algo que não parecia certo, como se ela soubesse mais do que demonstrava." Mariana sentiu um calafrio ao ouvir isso. Raul não sabia detalhes, mas suas palavras só reforçaram a sensação de que Beatriz era mais do que apenas uma amiga de sua mãe. Decidida a seguir sua investigação, Mariana voltou a questionar Célia, desta vez de forma mais direta. "Se você não me contar, mãe, vou descobrir de qualquer maneira. Por que você simplesmente não confia em mim?" Célia, visivelmente abalada, começou a chorar. "Porque não quero que você me odeie, Mariana." A declaração pegou Mariana de surpresa. Ela nunca imaginou que sua mãe carregasse tanto medo de julgamentos. Sentiu um aperto no peito, mas manteve a calma. "Eu só quero entender, mãe. Eu quero conhecer sua história, toda ela." Naquela noite, Célia finalmente começou a abrir-se mais. Contou a Mariana que, quando seu pai foi embora, ela ficou desesperada. "Beatriz apareceu na minha vida como uma salvadora. Ela me ajudou quando eu não tinha mais ninguém, mas em troca, pediu que eu confiasse nela com algo muito importante: você." Mariana ficou perplexa. "Eu? O que isso significa, mãe?" Mas Célia apenas balançou a cabeça, incapaz de continuar. Mariana sabia que a mãe estava guardando algo muito maior e que precisaria de mais tempo para conseguir desabafar completamente. Com a mente cheia de dúvidas, Mariana decidiu voltar ao sótão para tentar encontrar mais pistas. Encontrou outra caixa, desta vez cheia de recortes de jornais antigos. Em uma das manchetes, reconheceu o nome de Beatriz, mencionado em uma notícia sobre uma instituição de caridade local. O artigo a descrevia
como uma mulher generosa e influente, mas também como alguém que preferia trabalhar nos bastidores. Mariana sentiu que estava mais perto de entender a verdade, mas o mistério parecia apenas crescer. No fundo da mesma caixa, Mariana encontrou outra carta, desta vez escrita por Beatriz. Célia nunca quis te machucar, mas sei que você me culpa. Espero que um dia você e Mariana possam me perdoar. Fiz o que fiz porque achei que era o melhor para todos nós. As palavras eram enigmáticas e deixaram Mariana ainda mais confusa. Guardou a carta no bolso e desceu para mostrar à mãe, mas Célia já havia ido dormir. Decidiu que falaria com ela no dia seguinte. Antes de dormir, Mariana sentou-se na cama, segurando a carta e o relicário. Sentia-se dividida entre a raiva, por não saber toda a verdade, e a compaixão por sua mãe, que claramente carregava um peso enorme. Prometeu a si mesma que continuaria investigando, mas com mais paciência. Eu vou descobrir tudo, mãe. Não porque quero te julgar, mas porque quero te entender, sussurrou para si mesma. E com essa promessa adormeceu, sabendo que o dia seguinte traria mais revelações. O sol da manhã iluminava suavemente o quarto de Mariana, mas seu sono foi agitado. Ainda segurando a carta de Beatriz, ela sabia que precisava de respostas. Decidida, desceu até a sala e encontrou Célia sentada à mesa com uma xícara de chá. Mãe, eu preciso saber a verdade. Quem foi Beatriz na nossa vida? Por que você nunca me contou sobre ela? Perguntou com a voz firme, mas sem acusação. Célia olhou para Mariana por um longo momento antes de responder. Ela era a única pessoa que apareceu quando seu pai nos deixou, mas também foi quem me fez tomar decisões que ainda carrego comigo. As palavras de Célia deixaram Mariana intrigada. Beatriz te ajudou, mas cobrou algo? O que ela queria em troca? Célia desviou o olhar, parecendo perdida em memórias que ainda a machucavam. Ela queria você, Mariana. Não para tirá-la de mim, mas para ser parte da sua vida de uma forma que eu nunca consegui permitir. Mariana sentiu o coração apertar. Aquilo não fazia sentido. Como alguém poderia querer fazer parte de sua vida em troca de ajuda? Decidida, Mariana continuou pressionando. Por quê? O que ela queria de mim? Célia apenas suspirou, como se as palavras fossem difíceis demais de serem ditas. Sem conseguir mais informações de Célia, Mariana decidiu que precisava ouvir a história de Beatriz diretamente da fonte. Pegou o endereço que havia encontrado em um dos documentos antigos e partiu para uma pequena cidade vizinha. O caminho era longo e cada quilômetro parecia aumentar sua ansiedade. Quando finalmente chegou, encontrou uma casa simples, mas bem cuidada. Tocou a campainha e esperou. Beatriz, uma mulher de aparência tranquila, abriu a porta. Você é Mariana, disse antes que ela pudesse se apresentar. A voz de Beatriz era calma, mas carregava um peso que Mariana sentiu imediatamente. Beatriz convidou Mariana a entrar, servindo-lhe uma xícara de chá enquanto sentavam-se na sala. Eu sabia que você viria mais cedo ou mais tarde, disse Beatriz com um sorriso melancólico. Mariana foi direta. Minha mãe falou sobre você, mas só em pedaços. Preciso entender o que aconteceu entre vocês e por que seu nome aparece em tantas coisas do meu passado. Beatriz suspirou profundamente antes de começar. Eu e sua mãe éramos mais do que amigas. Nós nos tornamos uma espécie de irmãs de alma, mas isso veio com muitos sacrifícios. Beatriz começou a contar sua versão da história. Disse que conheceu Célia em um momento de desespero, quando ela estava prestes a perder a casa e não sabia como sustentar Mariana. Eu tinha os recursos para ajudá-la, mas sabia que sua mãe era orgulhosa. Então fiz uma proposta. Ajudei a salvar a casa e dei a ela o que precisava para criar você. Mas em troca, pedi que me deixasse ser parte da sua vida. Mariana interrompeu. Parte da minha vida? Como assim? Beatriz a encarou com olhos tristes. Eu não podia ter filhos, Mariana, e ver você foi como enxergar uma segunda chance. As palavras de Beatriz ecoaram na mente de Mariana. Minha mãe disse que você a ajudou, mas nunca explicou por que isso custou tanto para ela. O que realmente aconteceu? Beatriz hesitou antes de responder. Célia sempre teve medo de que você me amasse mais do que a amava, por isso ela manteve distância entre nós.
Ela me culpava por muitas coisas, mas a verdade é que só queria o melhor para você. Mariana sentiu um nó na garganta. Sua mãe carregava tanto medo e culpa, e ela nunca havia percebido isso até agora. De volta à casa de Célia, Mariana a confrontou novamente, agora com as informações de Beatriz. Por que você nunca me contou tudo isso? Por que achou que eu não entenderia? Célia, sentada na poltrona com os olhos baixos, respondeu com a voz trêmula. Eu achei que estava te protegendo, Mariana. Beatriz queria ser sua madrinha, sua protetora, mas eu tinha medo de que isso nos afastasse. Eu queria que você só precisasse de mim, mesmo quando eu não sabia como ser suficiente. As palavras da mãe tocaram Mariana profundamente. Ela começou a entender que todo o silêncio de Célia vinha de um lugar de amor, ainda que imperfeito. Mais tarde naquela noite, enquanto estava sozinha no quarto, Mariana começou a refletir sobre tudo o que havia descoberto. Sua visão da mãe estava mudando completamente. Por tantos anos ela carregou ressentimento por achar que Célia era fria e distante, mas agora entendia que o silêncio dela era uma barreira para proteger sua própria vulnerabilidade. Mariana também começou a enxergar Beatriz como uma peça essencial na sobrevivência de sua família, mesmo que sua presença tivesse causado conflitos. Era um quebra-cabeça complexo, mas as peças finalmente começavam a se encaixar. Na manhã seguinte, Mariana se sentou com Célia para uma conversa mais leve. Decidiu não pressioná-la, mas deixar que falasse no próprio tempo. Para sua surpresa, Célia começou a abrir-se mais. Contou sobre os sacrifícios que fez para manter Mariana longe das dificuldades financeiras, os empregos que aceitou e os momentos em que quase perdeu tudo. Eu nunca quis que você soubesse o quanto foi difícil, porque achei que isso te machucaria. Mas agora vejo que esconder as coisas foi o que nos afastou. Mariana segurou a mão da mãe, sentindo uma conexão que não experimentava há anos. Decidida a resolver completamente as questões do passado, Mariana convidou Beatriz para visitar Célia. A princípio, Célia relutou, mas finalmente concordou. O reencontro das duas mulheres foi tenso, mas carregado de emoção. Você sempre foi importante para mim, Célia, mesmo quando não queria aceitar minha ajuda, disse Beatriz. Célia a olhou por um momento antes de responder. Eu sei, só não sabia como lidar com isso. Mariana observava as duas, percebendo que, apesar dos anos de mágoa, havia uma admiração mútua que nunca desapareceu. Enquanto conversavam, Célia e Beatriz começaram a compartilhar memórias do passado, que ajudaram Mariana a entender completamente a dinâmica entre elas. Descobriu que Beatriz não apenas ajudou financeiramente, mas também foi uma conselheira para Célia em momentos críticos. Eu sabia que ela era forte, mas ninguém consegue carregar tudo sozinha, disse Beatriz, com um sorriso triste. Mariana sentiu-se grata por finalmente conhecer a história completa, mas também por ter a chance de reconstruir os laços com sua mãe. Ao final do dia, Mariana percebeu que as revelações do passado, por mais dolorosas que fossem, haviam criado uma nova base para o relacionamento com sua mãe. Célia parecia mais tranquila, e Mariana sentia-se mais conectada a ela do que nunca. Decidiu que não importava o que mais o futuro reservava. Ela estava comprometida a reconstruir os laços com sua mãe e a manter a memória de tudo o que descobriram juntas. Os dias na casa de Célia tornaram-se menos tensos, mas Mariana ainda sentia que havia peças do quebra-cabeça faltando. Durante outra visita ao sótão, encontrou um baú com documentos antigos. Dentro, havia uma pasta marcada com o nome Beatriz e várias fotografias de sua mãe ao lado de uma mulher jovem e confiante. Em uma das imagens, Beatriz segurava Mariana ainda bebê, com Célia sorrindo ao fundo. Mariana ficou estática. Essa mulher tão importante no passado de sua família parecia carregar uma história que ia muito além de simples amizade. Ao vasculhar a pasta, encontrou contratos antigos e recibos de pagamentos feitos por Beatriz para a casa da família. Entre os papéis, uma carta destacava-se. Era uma nota escrita por Célia. Beatriz, você mudou nossas vidas. Nunca poderei pagar o que você fez por nós, mas sei que seu desejo de estar próxima da Mariana é verdadeiro. Só espero que um dia ela entenda.
Mariana leu e releu essas palavras, tentando assimilar o quanto essa relação impactou sua infância. Era evidente que Beatriz representava muito mais do que ajuda financeira. Ela era alguém que Célia confiou profundamente. Quando desceu ainda com os papéis em mãos, encontrou Célia sentada na poltrona. Mariana hesitou por um momento antes de mostrar a foto. Mãe, por que você nunca me contou que Beatriz fazia parte da minha infância, que ela estava tão presente? Célia olhou para a imagem e seus olhos encheram de lágrimas. Porque eu tinha medo, Mariana. Medo de que você achasse que ela era mais mãe para você do que eu. E talvez em alguns momentos ela tenha sido. As palavras de Célia atingiram Mariana como um soco. Percebeu que o silêncio de sua mãe era alimentado por insegurança e dor, não por falta de amor. Mariana começou a contar para Célia sobre sua visita a Beatriz. No início, a mãe mostrou-se desconfortável, mas conforme a conversa fluía, algo mudou. Ela nunca quis me substituir, mãe. Ela só queria ajudar. E talvez, de alguma forma, ela estivesse tentando preencher algo que faltava na vida dela também. Célia ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eu sei disso agora, mas na época era difícil aceitar. Eu via você tão conectada a ela e isso me assustava. Mariana percebeu que aquele medo era natural, mas também percebeu que era hora de deixar isso no passado. Alguns dias depois, Mariana convenceu Célia a convidar Beatriz para visitá-las. O reencontro das duas mulheres foi carregado de emoção, mas também de hesitação. Quando Beatriz entrou na casa, parecia observar cada detalhe, como se revisitando um lugar sagrado. Ainda me lembro do cheiro do chá que você fazia, Célia, disse ela, com um sorriso suave. Célia respondeu com um aceno tímido, mas Mariana sabia que havia mais por trás daquele gesto. Era o início de uma reconciliação que parecia impossível há poucos dias. Enquanto conversavam, Beatriz começou a relembrar histórias do passado. Contou sobre como ajudou Célia a enfrentar os dias mais difíceis após a partida do marido e como cuidou de Mariana em momentos em que Célia não conseguia. Você era tão pequena e tão cheia de vida, Mariana. Cuidar de você me deu propósito, disse Beatriz com a voz embargada. Célia, por sua vez, começou a admitir que muitas vezes se sentiu grata por Beatriz estar lá, mas nunca conseguiu dizer isso em voz alta. Foi um momento de vulnerabilidade compartilhada que tocou profundamente Mariana. Entre as histórias, Beatriz revelou que havia guardado cartas que Célia escreveu durante os anos em que estavam mais próximas. Ela sempre falou de você, Mariana. Tudo o que fazia era pensando no seu bem-estar. Beatriz entregou as cartas a Mariana, que começou a lê-las uma por uma. Cada palavra parecia iluminar um novo lado de sua mãe que ela nunca conheceu. Havia relatos de noites sem dormir, de medos e de pequenos momentos de alegria. Mariana percebeu que, mesmo nas piores circunstâncias, o amor de Célia sempre foi constante. Após a partida de Beatriz, Mariana sentiu uma necessidade urgente de expressar o que sentia por sua mãe. Sentou-se ao lado de Célia na poltrona e segurou sua mão. Você foi tão forte, mãe. Eu nunca imaginei tudo o que você passou, mas agora vejo o quanto você lutou por nós. Célia olhou para a filha com um misto de surpresa e alívio. Eu só queria que você tivesse o melhor, Mariana. Mesmo quando eu não sabia como oferecer isso. Pela primeira vez, Mariana sentiu que as palavras não eram necessárias para preencher o silêncio entre elas. Mais tarde, naquela noite, Célia decidiu compartilhar algo que havia guardado por anos. Seu pai, antes de partir, me disse que Beatriz era a única pessoa em quem ele confiava para nos ajudar. Ele sabia que estava falhando como marido e como pai, e Beatriz foi sua última tentativa de fazer algo certo por nós. Mariana ficou surpresa, mas também aliviada. Finalmente, entendia por que Beatriz era tão presente em sua vida. O peso que sua mãe carregava de orgulho ferido e culpa agora parecia mais compreensível. Nos dias que se seguiram, Mariana e Célia começaram a reconstruir lentamente seu relacionamento. Momentos simples, como tomar café juntas ou organizar caixas de fotos, tornaram-se oportunidades para compartilhar histórias e emoções. Mariana sentia que finalmente estava conhecendo sua mãe por completo,
não apenas como a figura rígida de sua infância, mas como uma mulher que enfrentou o mundo com coragem e sacrifício. Certo dia, enquanto passeava pela praça, Mariana encontrou Raul novamente. Ele a convidou para um café onde compartilharam memórias do passado. Sabe, sempre admirei sua mãe. Ela era dura, mas justa. Acho que você puxou isso dela, disse ele com um sorriso. As palavras de Raul fizeram Mariana perceber que, mesmo com suas falhas, Célia havia impactado muitas pessoas de forma positiva. Era mais uma peça do legado de sua mãe que ela começava a valorizar. Ao final do capítulo, Mariana sentia-se mais leve, como se tivesse finalmente colocado ordem em uma história que parecia caótica e dolorosa. Beatriz havia sido uma figura essencial, mas agora ela entendia que o amor de sua mãe sempre esteve lá, mesmo nos silêncios e nos momentos de dureza. Decidiu que, dali em diante, faria de tudo para estar ao lado de Célia, aproveitando cada momento juntas. O passado, com todos os seus segredos e dores, finalmente parecia ser algo que Mariana podia aceitar e até agradecer. O amanhecer trouxe um sentimento inesperado de calma para Mariana. O café da manhã foi silencioso, mas não carregado como antes. Célia parecia mais tranquila, embora ainda houvesse um cansaço evidente em seus olhos. Mariana percebeu que o peso do passado começava a se dissipar, mas que ainda restava muito a ser dito. "Mãe, quero passar o dia com você. Podemos organizar algumas coisas juntas?", sugeriu Mariana. Célia hesitou, mas concordou. Era o início de uma nova rotina entre mãe e filha. Mariana trouxe para a sala uma caixa de fotografias antigas, algumas desbotadas pelo tempo. "Vamos montar um álbum com as melhores lembranças?", perguntou. Célia olhou para as fotos com um sorriso tímido. Juntas, começaram a separar imagens que contavam a história de sua família. Aniversários, viagens e até momentos mais simples, como tardes no parque. A cada foto, surgiam histórias que Célia nunca havia compartilhado. "Essa foi a última viagem que fizemos antes do seu pai partir", disse, segurando uma foto de ambas em frente ao mar. Mariana percebeu a mistura de dor e alegria na voz da mãe. Entre os objetos, Mariana encontrou mais uma carta escrita por Célia, mas nunca enviada. O destinatário era Beatriz. "Posso ler?", perguntou. Célia assentiu com um olhar cauteloso. A carta revelava a gratidão de Célia por Beatriz, mas também deixava claro o peso do orgulho ferido. "Eu sei que você fez o que pôde por mim, mas às vezes sinto que te deixei entrar demais na minha vida." Mariana sentiu que, apesar de tudo, havia uma profunda admiração e respeito entre as duas mulheres, algo que ela mesma começava a reconhecer. Naquela tarde, Mariana levou Célia ao parque onde tiraram tantas fotos juntas no passado. Empurrando a cadeira de rodas da mãe, observava o rosto de Célia iluminado pelo sol. "Lembra de como eu corria aqui?", perguntou Mariana sorrindo. Célia riu, algo raro, mas sincero. "Você sempre foi cheia de energia. Eu só queria te acompanhar." O passeio foi tranquilo, mas cheio de significado. Era um momento de conexão, longe dos conflitos e mágoas que antes dominavam suas interações. Enquanto estavam no parque, uma senhora mais velha aproximou-se delas. "Célia, é você?", perguntou surpresa. Era uma antiga vizinha que não via Célia há décadas. A mulher começou a falar sobre o quanto Célia havia ajudado a comunidade no passado, especialmente outras mães solteiras. Mariana, ouvindo isso, sentiu uma nova camada de respeito pela mãe. "Você nunca me contou sobre isso", disse, quando estavam voltando para casa. "Nem tudo precisa ser contado, Mariana. Algumas coisas a gente faz porque é o certo", respondeu Célia com simplicidade. De volta à casa, enquanto tomavam chá, Mariana trouxe novamente o nome de Beatriz à tona. "Você se arrepende de tê-la deixado tão próxima de nós?", perguntou. Célia ficou pensativa antes de responder. "Às vezes sim, mas outras vezes não. Ela foi a pessoa certa no momento certo. Eu só não sabia lidar com isso." Mariana percebeu que essa ambivalência era uma parte essencial da história. Não havia respostas fáceis, apenas escolhas feitas em tempos difíceis. Célia, parecendo mais aberta, começou a compartilhar histórias que Mariana nunca havia ouvido. Falou sobre as noites em que precisou decidir entre pagar contas
ou comprar comida. E como Beatriz apareceu como um anjo inesperado. Ela me salvou de maneiras que você nunca vai entender completamente, disse Célia. Mariana sentiu um nó na garganta. A ideia de sua mãe enfrentando tanto sozinha era difícil de suportar, mas também a fazia admirar ainda mais a força de Célia. Naquela noite, Mariana decidiu mostrar à mãe o relicário que havia encontrado. Célia segurou o objeto com cuidado, observando a foto de ambas. Eu guardei isso porque era a única coisa que me lembrava de que, apesar de tudo, eu tinha algo pelo que lutar, disse Célia. Mariana não conteve as lágrimas. Percebeu que mesmo nos momentos mais difíceis, o amor de sua mãe nunca havia desaparecido. Era um amor silencioso, mas constante, que agora parecia mais claro do que nunca. Depois do jantar, Mariana sentou-se ao lado de Célia e pela primeira vez pediu desculpas. Eu sinto muito por ter te julgado tanto, mãe. Eu nunca soube tudo o que você passou. Célia sorriu, com lágrimas nos olhos. E eu sinto muito por não ter sido mais aberta com você. Achei que estava te protegendo, mas agora vejo que só te afastei. As duas se abraçaram, um gesto que parecia selar anos de conflitos e mágoas. Era um momento de reconciliação genuína, onde palavras não eram mais necessárias. Nos dias que se seguiram, Mariana começou a pensar em formas de honrar a história de sua mãe. Mãe, que tal transformarmos suas histórias em um livro? Algo que mostre o quanto você lutou e tudo o que conquistou. Célia ficou surpresa, mas animada. Acha que alguém se interessaria por isso? Mariana sorriu. Eu tenho certeza que sim. Era mais do que um projeto. Era uma forma de preservar o legado de Célia e mostrar ao mundo a força de uma mulher que nunca desistiu. Célia, percebendo a dedicação de Mariana, decidiu entregar a ela uma última carta que havia guardado. Guardei isso para quando achasse que você estivesse pronta, disse. A carta era uma mensagem de despedida emocional, mas cheia de gratidão. Obrigada por nunca desistir de mim, Mariana. Você é minha maior vitória. Mariana leu cada palavra com o coração apertado, mas sentiu-se fortalecida. Era uma lembrança do amor incondicional que as conectava, mesmo nos momentos mais difíceis. Naquela noite, enquanto as luzes da casa estavam apagadas, Mariana e Célia sentaram-se na varanda, olhando para as estrelas. Acho que finalmente entendemos uma a outra, não acha? Disse Mariana com um sorriso. Célia assentiu, com uma expressão de paz que Mariana nunca havia visto antes. O passado, com todos os seus desafios e segredos, agora era uma ponte que as unia, não algo que as separava. Mariana acordou com um sentimento inquietante naquela manhã. O sol brilhava suavemente pelas cortinas do quarto, mas o silêncio da casa parecia mais profundo do que de costume. Descendo as escadas, encontrou Célia sentada na poltrona, olhando pela janela, com um sorriso melancólico. Você acordou cedo hoje, mãe, comentou Mariana. Célia apenas assentiu, segurando um envelope lacrado em suas mãos. Tenho algo para você, mas só se prometer que vai ler com o coração aberto, disse ela, entregando o envelope. Mariana, embora surpresa, pegou o documento com cuidado, sentindo o peso emocional que ele carregava. Mariana abriu o envelope lentamente, encontrando duas coisas, uma carta e um documento legal. A carta era escrita com a caligrafia elegante de sua mãe e começava de forma direta. Minha querida filha, se você está lendo isso, é porque sinto que meu tempo está se aproximando. Mas não quero que você se assuste, quero que veja isso como um gesto de amor e preparação. As palavras tocaram Mariana profundamente, mas foi o documento que a deixou sem palavras. Era o testamento de Célia. Nele, sua mãe deixava tudo o que tinha para Mariana, incluindo a casa, uma pequena poupança e, mais importante, o relicário que carregava o símbolo de sua conexão. A carta continuava, revelando mais do que Mariana esperava. Quero que você saiba que tudo o que fiz foi pensando em você. Mesmo as decisões que pareceram duras ou incompreensíveis tinham o único objetivo de te proteger. Espero que um dia você consiga entender e, mais importante, perdoar. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem enquanto lia. Não era apenas um testamento legal. Era uma despedida emocional e um pedido de reconciliação final. A sensação de perda começou a crescer,
mesmo com Célia ainda ao seu lado. Mais adiante na carta, Célia mencionava Beatriz. Peço que você também procure Beatriz, pois ela tem algo para te contar que eu nunca tive coragem de dizer. Ela foi uma peça importante na nossa história, e acredito que agora é hora de você ouvir tudo de uma nova perspectiva. Mariana ficou intrigada, mas também grata pela abertura de sua mãe. Decidiu que após essa revelação, teria uma nova conversa com Beatriz, esperando fechar um capítulo importante de sua vida. Após ler a carta, Mariana sentou-se ao lado de Célia, que parecia mais tranquila do que nunca. Mãe, eu li tudo e quero que você saiba que eu te entendo agora. Talvez não completamente, mas mais do que antes. Célia sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas que ela se recusava a derramar. E isso é tudo o que eu queria, Mariana. Que você entendesse que, mesmo com meus erros, meu amor por você sempre foi verdadeiro. As duas se abraçaram e, pela primeira vez em anos, Mariana sentiu que estavam realmente conectadas. Nos dias que se seguiram, Mariana começou a organizar os pertences da casa com mais carinho. Cada objeto que encontrava parecia contar uma história, e ela se dedicava a preservar as memórias de sua mãe. Enquanto fazia isso, percebeu que Célia estava cada vez mais fraca, embora sua determinação permanecesse intacta. Decidiu que não deixaria sua mãe sozinha nem por um momento, dedicando-se a cuidar dela com todo o amor que agora compreendia completamente. Atendendo ao pedido de Célia, Mariana convidou Beatriz para uma nova visita. Quando ela chegou, a atmosfera era diferente daquela de antes. Célia parecia mais aberta e, embora fraca, estava animada para rever a velha amiga. Beatriz trouxe uma pequena caixa com ela, dizendo que era algo que deveria pertencer a Mariana. Dentro da caixa havia uma pulseira com um pingente que representava 3 figuras entrelaçadas. Isso simboliza o vínculo entre nós 3, explicou Beatriz com lágrimas nos olhos. Mariana sentiu o peso do presente, percebendo que havia muito mais amor nessa história do que ela imaginava. Durante a conversa, Beatriz revelou detalhes que completaram as lacunas da história. Contou como o pai de Mariana pediu sua ajuda antes de partir, dizendo que não tinha mais forças para ser o marido ou pai que sua família precisava. Ele me pediu para cuidar de vocês, mas principalmente de Célia. Ele sabia que ela era forte, mas também sabia que ninguém pode carregar tudo sozinha. Mariana ouviu atentamente, sentindo que, pela primeira vez, todas as peças estavam se encaixando. Não havia mais espaço para mágoas, apenas para compreensão. Nos dias que se seguiram, Célia parecia mais tranquila, como se finalmente tivesse colocado suas emoções em ordem. Mesmo com a saúde debilitada, insistia em passar o tempo com Mariana, compartilhando histórias e risadas ocasionais. Você sabe que sempre foi minha maior conquista, não sabe? Perguntou Célia em uma tarde ensolarada. Mariana sorriu segurando a mão da mãe. E você sempre foi minha maior inspiração, mesmo quando eu não percebia. Era um momento simples, mas cheio de significado. Naquela noite, enquanto Mariana preparava o chá para Célia, sentiu um silêncio incomum na casa. Ao entrar na sala, viu sua mãe adormecida na poltrona, com uma expressão serena no rosto. Chamou por ela, mas não houve resposta. O momento que tanto temia havia chegado. Mariana ajoelhou-se ao lado da mãe, segurando sua mão enquanto as lágrimas caíam silenciosamente. Obrigada, mãe, por tudo, sussurrou, sentindo um misto de dor e gratidão. Nos dias que se seguiram, Mariana encontrou forças nas palavras e nos gestos de sua mãe. Decidiu transformar a casa em um espaço comunitário para mulheres que, como Célia, enfrentaram dificuldades em silêncio. Com o apoio de Beatriz, começou a organizar eventos e arrecadar fundos para ajudar outras famílias. Era sua forma de honrar o legado de sua mãe e garantir que seu sacrifício não fosse esquecido. Mariana, agora mais forte e em paz, sentia que sua jornada havia dado um propósito à vida de sua mãe. O passado, com todos os seus desafios, tornou-se uma fonte de inspiração para um futuro mais brilhante. Enquanto observava o relicário que Célia deixou para ela, Mariana sussurrou: "Você nunca se foi, mãe. Você está em tudo que faço." E com essa certeza começou um novo capítulo de sua vida, carregando consigo o amor e as lições de sua mãe. Os dias após a partida de Célia
trouxeram para Mariana uma mistura de saudade e propósito renovado. A casa, que antes parecia sufocante com o peso das memórias, agora irradiava um calor acolhedor, como se as paredes carregassem as histórias de amor e sacrifício de sua mãe. Mariana caminhava pelos cômodos organizando os pertences, mas, em vez de lágrimas, sentia uma força crescente. Cada objeto parecia sussurrar o legado de Célia: resiliência, dedicação e amor incondicional. Decidida a preservar a história de sua mãe, Mariana começou a trabalhar no livro que planejara com Célia. Noites eram gastas revisitando fotos, lendo cartas antigas e transcrevendo as palavras que ouviu tantas vezes da mãe. O processo não era fácil, mas trouxe uma espécie de cura. Ao reler os relatos de Célia, Mariana sentiu-se ainda mais conectada à mulher que passou a vida inteira lutando por ela. Sua história precisa ser contada, mãe, sussurrou para si mesma, enquanto datilografava uma página especialmente emocional. Beatriz tornou-se uma presença constante na vida de Mariana, oferecendo apoio e orientação. Sua mãe sempre acreditou em você, Mariana. Acho que nem ela sabia o quanto isso te moldou, disse Beatriz em uma tarde, enquanto revisavam os capítulos do livro. Mariana percebeu que Beatriz não era apenas uma testemunha do passado, mas uma guardiã das memórias de Célia. Com sua ajuda, o livro começou a ganhar forma, transformando-se em uma homenagem às mulheres que lutam em silêncio e superam adversidades. Inspirada pelo legado de Célia, Mariana começou a abrir as portas da casa para eventos comunitários. Mulheres de todas as idades apareceram, compartilhando histórias de lutas e conquistas. A energia do espaço mudou. Onde antes havia silêncio e mágoas, agora havia risos e palavras de encorajamento. Mariana sentiu que, de alguma forma, estava prolongando o impacto de sua mãe na vida das pessoas. Cada reunião era uma celebração da força feminina que Célia personificou. O dia do lançamento do livro finalmente chegou. A pequena livraria da cidade estava cheia de vizinhos, amigos e até pessoas de cidades próximas que ouviram falar da história. Mariana leu um trecho do livro em voz alta, sua voz embargada pela emoção. Minha mãe era uma mulher extraordinária, forte, determinada, mas acima de tudo, amorosa. Tudo o que sou hoje devo a ela. A plateia estava emocionada e aplausos calorosos preencheram o ambiente. Era um momento de redenção, não apenas para Mariana, mas para a memória de Célia. Após o evento, Mariana voltou para casa e sentou-se no jardim, olhando para as estrelas. A casa, que antes parecia um lugar de conflito, agora era um santuário de memórias e amor. Mariana lembrou-se das palavras de Célia. Mesmo nas noites mais escuras, as estrelas continuam brilhando. Essas palavras agora faziam mais sentido do que nunca. Ela sabia que, mesmo sem a presença física de sua mãe, o amor de Célia estaria sempre com ela. Com o sucesso do livro, Mariana começou a receber cartas e mensagens de pessoas que se identificavam com a história de Célia. Muitas mulheres compartilhavam suas próprias lutas, dizendo que o livro lhes deu coragem para seguir em frente. Sua mãe me inspira a ser mais forte, escreveu uma leitora. Mariana sentiu que a missão de sua mãe estava se expandindo, tocando vidas além das fronteiras da cidade. Isso trouxe um senso de propósito que ela nunca havia sentido antes. Enquanto cuidava do espaço comunitário e expandia as atividades inspiradas no legado de Célia, Mariana também começou a reconstruir sua própria vida. Decidiu permanecer na cidade, abraçando suas raízes e reaproximando-se de antigos amigos como Raul. Eu sempre soube que você tinha essa força dentro de você, Mariana, ele disse em uma conversa no parque. Pela primeira vez, Mariana sentiu-se em paz com suas escolhas e com o lugar que ocupava no mundo. Em uma tarde tranquila, Mariana encontrou o relicário que Célia havia deixado para ela. Ao abri-lo, viu novamente a foto delas no parque e leu a mensagem gravada: Meu amor por você é eterno. Sentiu uma onda de emoção, mas também de gratidão. Obrigada, mãe, por nunca desistir de mim, mesmo quando eu não via isso, disse em voz baixa. O relicário tornou-se um símbolo constante de força e amor, algo que Mariana sempre carregaria consigo. O espaço comunitário ganhou um nome em homenagem a Célia: Casa da Esperança. Cada evento organizado ali
era uma celebração da vida de mulheres como sua mãe, que enfrentaram desafios com coragem. Mariana sentia que, ao dar nova vida à casa, também estava perpetuando o espírito de sua mãe. A casa tornou-se um ponto de encontro para mulheres que buscavam apoio, inspiração e uma chance de recomeçar. Certa noite, enquanto organizavam um evento, uma jovem mulher se aproximou de Mariana com lágrimas nos olhos. Seu livro me ajudou a enfrentar minha própria história. Obrigada por compartilhá-lo. Mariana sorriu, sentindo o impacto do legado de sua mãe mais uma vez. Era como se o ciclo de amor e sacrifício que começou com Célia estivesse se expandindo para tocar ainda mais vidas. Mariana percebeu que a história de sua mãe nunca terminaria. Ela continuaria ecoando em cada pessoa que fosse tocada por suas palavras. Mariana, sentada na varanda da casa, com o relicário nas mãos, ela olhou para o horizonte e sorriu. Você estava certa, mãe. Sempre há luz mesmo nas noites mais escuras. Com essa certeza, Mariana abraçou seu novo propósito, sabendo que o amor de sua mãe a guiaria em cada passo do caminho. O passado, com todos os seus altos e baixos, havia se transformado em uma força que a empurrava para um futuro cheio de esperança e significado.